Bom dia! Hoje, dando sequência ao nosso capítulo de Geometria Plana, vamos estudar as áreas das figuras planas, parte 2, que é a circunferência ou círculo, coroa circular, área do setor e hexágono regular. Área da circunferência ou círculo e área da coroa circular. A área da circunferência, a circunferência ela é dada pelo raio, que é uma semirreta que sai do centro ao extremo. Essa semirreta é o raio. Se o dobro do raio, quando ela corta a circunferência ao meio, o dobro do raio equivale ao diâmetro, então o diâmetro é a metade do raio. E para calcular a fórmula da área de uma circunferência, é dada pela letra grega π. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π é um número irracional, é uma dízima não periódica, aí a gente arredonda ele para 3,14 aproximadamente. Então, sempre que for calcular a área da circunferência ou círculo, área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Área da coroa circular. A coroa circular ela é formada por duas circunferências, uma interna e uma externa. Lembrando que é como se formasse um pneu, com duas circunferências, a interna com raio menor e a externa com raio maior. E a gente está calculando a área só da distância entre as duas circunferências aqui, ó. A área é só dessa distância entre as duas circunferências. O raio menor é definido pelo R minúsculo e o raio maior definido pelo R maiúsculo, E o C aqui é o centro da circunferência. A fórmula da área da coroa vai ser π vezes, entre parênteses, o raio maior menos o raio menor. Aqui já é uma junção da fórmula da área da circunferência. Seria a área da circunferência maior, π vezes o raio maiúsculo maior, menos a área da circunferência menor, π vezes o raio da circunferência, o raio minúsculo, ao quadrado. Então, fazendo a junção das duas fórmulas, chegamos na fórmula da área da coroa, que é π vezes, entre parênteses, o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Área do setor circular. O setor circular é como se fosse uma fatia da pizza, É só uma fatia da circunferência. Essa fatia da circunferência forma um ângulo, chamado de ângulo alfa. E sempre que eu for calcular a área do setor, eu vou utilizar a regra de 3, Que seria o ângulo central. O ângulo central, que é o ângulo de uma circunferência completa, é 360 graus. E está para a área total da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado, a área completa da circunferência. Assim como o ângulo do setor, só da fatia que eu quero calcular, está para a área do setor. Aí multiplica cruzado, vamos achar a área do setor. Então, sempre que for calcular a área do setor, regra de 3. 360 está para π vezes o raio ao quadrado, assim como o ângulo está para a área do setor. Área do hexágono regular. O hexágono é uma figura plana formada por 6 triângulos equiláteros. Se a gente passar as diagonais aqui, cortando ele de um vértice a outro, vai formar 6 triângulos equiláteros. Então, 6 vezes a área do triângulo equilátero, 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo equilátero, a gente já viu, na aula anterior, é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como ele forma 6 vezes a área do triângulo equilátero. Simplificando 6 por 4, chegamos na área do hexágono. 3 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mas se na hora da atividade quiser utilizar 6 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, o resultado é o mesmo. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Determine a área de circunferência cujo diâmetro é 16. Se o diâmetro é 16, o diâmetro corta a circunferência ao meio. O raio equivale a metade. Então, o raio vai ser a metade de 16, o raio vai ser 8, Achamos o raio. Área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. π, 3,14. Se no problema ele falar que o π é aproximadamente 3, a gente coloca 3. Se não falar nada, é sempre 3,14. Nós temos a área da circunferência é igual a 3,14 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 3,14 é igual a 200,96 centímetros quadrados. Essa é a área de uma circunferência cujo raio é igual a 8 centímetros. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2.
Considerando a coroa circular abaixo, cujas dimensões estão indicadas, encontre a área da coroa. O π vale 3,14, o raio menor, né, da circunferência interna vale 3 centímetros, e o raio maior da circunferência externa vale 5 centímetros. A área da coroa é igual a π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. A área da coroa vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. A área da coroa vai ser 3,14 vezes 25 menos 9. 25 menos 9 é 16. Vezes 3,14, a área da coroa vai ser 50,24 centímetros quadrados. Está feita a área da coroa. Exemplo 3. Em um círculo, a região limitada pelos lados de um ângulo central é chamada de setor circular. Calcule a área do setor circular da figura. A gente quer calcular aqui só a área do setor, né? Tem um ângulo de 80 graus. Aí vamos usar a regra de 3. O ângulo central é 360, que é a volta completa na circunferência, está para a área completa, π vezes o raio ao quadrado. Assim como o ângulo do setor está para a área do setor. Aí nós vamos ter o ângulo central 360 está para o π, 3,14, e o raio 6 centímetros, 6 ao quadrado. Assim como o ângulo de 80 graus está para a área do setor. Multiplicamos cruzado, né? 360 vezes a área do setor, 360 AS. É só juntar. Igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado, 36, vezes 80. Vezes 80. Multiplicando tudo, nós temos 9.043,2. 3,14 vezes 36 vezes 80. O 360 está multiplicando, passa dividindo. 9.043,2 dividido por 360, a área do setor vai ser de 25,12 centímetros quadrados. Achamos a área do setor, só dessa fatia da circunferência. E por último, nós temos um hexágono, né? O hexágono regular. Considerando um hexágono regular, pode ser chamado de hexágono ou hexágono, né? Com arestas medindo 8 centímetros, encontre a área desse hexágono. Então, a área do hexágono, 6a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Eu peguei a fórmula simplificada, né? Que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. O A é a aresta que mede 8 centímetros. Então, eu tenho 3 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 8 ao quadrado é 64. 3 vezes 64, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 64 é 192, raiz de 3 sobre 2. 192 dividido por 2 é igual a 96, raiz de 3 centímetros quadrados. A raiz de 3 só acompanha, ok? Espero que todos tenham entendido direitinho e bons estudos a todos.